acompanhando a resolução do problema resolvido 8.1, nós temos aqui no enunciado que uma força de 160 kN é aplicada conforme mostra a figura, à extremidade de uma viga de aço laminado de perfil W 200 por 52, desprezando o efeito dos adoçamentos e das concentrações de tensão, verifique se as tensões normais na viga satisfazem a especificação de projeto de que elas devem ser iguais ou menores que 150 megapascal na seção AA. Então, entendendo aqui o enunciado, eu tenho uma viga, que é essa viga ao lado em balanço, com uma carga concentrada na extremidade de 160 kilonewtons, e eu quero estudar essa seção AA, que fica a uma distância de 375 milímetros da extremidade livre. E o que eu quero saber é se as tensões normais na viga satisfazem a especificação de projeto, que é a tensão normal máxima ser igual a 150 megapascal. Ou seja, eu vou estudar as tensões normais máximas que atuam nessa viga. Então, a estratégia que o problema traz aqui para encontrar as tensões normais máximas é estudar a tensão na superfície do flange, que seria a superfície na aba da seção, neste ponto aqui da aba da seção transversal, na face mais externa, e também estudar a tensão na junção entre a alma e o flange. Então, no encontro da alma com a aba superior, né, estudar a tensão que atua neste ponto de junção. Para fazer esse estudo, primeiramente, eu preciso determinar os esforços que atuam na seção AA. Então, que esforços são esses? Esforço de força cortante e momento fletor. Então, o momento fletor ele é dado pela força vezes a distância até a seção estudada. Então, a minha força, no caso aqui, vai ser a força de 160 kilonewtons e a distância em metros é 0,375, a distância até a seção AA. E como resultado, eu tenho o momento fletor MA igual a 60 quilonewton-metros. E a força cortante VA, ela é igual à própria carga concentrada na extremidade de 160, porque entre a extremidade e a seção AA eu não tenho nenhum outro carregamento. Então, essa força de 160, ela acaba sendo transferida como força cortante para a seção AA. Então, encontrados os esforços atuantes na seção AA, na sequência, determina-se então as tensões normais na seção transversal AA. Para fazer essa determinação de tensões, primeiramente eu preciso consultar a tabela de perfis para esse perfil fornecido no enunciado, esse perfil W 200 por 52, e extrair da tabela todas as características referentes a esse perfil W fornecido. Então, que características são essas? De imediato, eu extraio o valor da inércia tabelada desse perfil, 52,9 vezes 10 na menos 6 metros na quarta, e também o valor do W, que é o módulo resistente, que é 511 vezes 10 na menos 6 metro
cúbico. E também vou extrair da tabela todos os valores de dimensões correspondentes a essa seção transversal W. Então, vou extrair o valor da altura desse perfil, que é 206 milímetros. Vou extrair o valor da largura da aba superior, que é 206 milímetros também. A espessura da aba superior, 12,6 milímetros, e a espessura da alma, que é de 7,87 milímetros. Então, aqui, a meia altura, que vai da linha neutra até a face superior, representado aqui pela letra Czinho, é igual a 103, e esse YB é a altura que vai da linha neutra até o ponto B, ou seja, da linha neutra até a face inferior da aba superior. Então, YB é 90,4, esse 90,4 é o 103, subtraindo o 12,6. Então, eu chego que YB é igual a 90,4 milímetros. Então, agora, na sequência, eu vou determinar as tensões nesse ponto A, que é na superfície da minha seção, e na sequência eu vou determinar a tensão normal no ponto B, que é no encontro da alma, essa parte vertical da seção, com a aba, que é a parte horizontal da seção. Então, sigma A, que é a tensão normal no ponto A, é igual ao momento fletor MA dividido por W. O momento fletor MA foi calculado aqui no início como 60 kNm, né? E, então, substituo aqui. E o W foi extraído da tabela como sendo 511 vezes 10 na menos 6 metro cúbico. Então, este cálculo me fornece uma tensão de 117,4 megapascal. Agora, na sequência, eu vou encontrar a tensão normal sigma B. Sigma B é igual à tensão sigma A, que foi encontrado no ponto A, vezes a relação entre a altura YB dividido pela altura C. Então, vou fazer essa relação aqui, essa divisão do 90,4 pelos 103 milímetros, né? Vou fazer essa divisão e vou multiplicar pelo valor do sigma A, e com isso eu tenho o valor da tensão normal em B. Sigma B, então, é igual a 103,0 megapascal. Então, claro, sigma B fica num ponto mais próximo da linha neutra, então, sigma B vai ser sempre um valor menor que sigma A. Para encontrar a tensão máxima no ponto B, eu preciso agora encontrar o valor de cisalhamento que atua no ponto B, para fazer a combinação de tensões normal sigma B com tensão de cisalhamento sigma B que atua no ponto B, e com isso ter a tensão normal máxima, através da análise de tensões. Então, aqui, determinando as tensões de cisalhamento na seção transversal. Então, no ponto A, eu não tenho cisalhamento, né? Meu cisalhamento tal A igual a 0, porque esse ponto fica na superfície, né? Então, na superfície não tem cisalhamento, porque o valor do meu Q é igual a 0, meu Q, momento estático, e no ponto B eu tenho um valor de cisalhamento tal B, que é fornecido por essa expressão, esforço cortante igual, aliás, tal B é igual a esforço cortante, que multiplica o Q, momento estático, dividido pela inércia da peça, vezes a espessura da alma. Então,
desses valores da expressão que fornece a tensão de cisalhamento em B, eu tenho todos os valores, preciso apenas fazer o cálculo do Q. O Q, que é o momento estático em B, né, considerando essa parte da figura do B para o exterior da peça. Então, o Q é igual à área dessa figura, de B para o exterior da peça, ou seja, é a área da aba, né? Então, a aba tem 206 milímetros de largura por 12,6 milímetros de espessura. Então, multiplico aqui 206 vezes 12,6, tenho a área da aba, e agora eu multiplico pela altura, pela distância que vai do centroide da aba até a linha neutra da peça. Então, essa altura é de 96,7. Então, esse 96,7 é encontrado fazendo o 103 menos a metade da espessura da aba, menos a metade de 12,6. Então, encontro o valor aqui de 96,7, está multiplicando essa área, né, por 96,7, eu chego no valor de 251 vezes 10 na terceira milímetro cúbico. Preciso transformar esse valor para metro cúbico, então a conversão aqui é feita simplesmente multiplicando o valor que está em milímetro cúbico por 10 na menos 9. Então, multiplicando por 10 na menos 9, essa potência 10 na terceira passa para 10 na menos 6. Então, esse valor agora já é o valor em metros. Substituindo agora todos os valores, nosso esforço cortante é 160, que foi visto aqui no início da resolução. Então, vou multiplicar o 160 vezes o valor do Q, que é esse valor que foi determinado. Vou dividir pela inércia esse valor tabelado que eu extraí a partir do meu perfil, esse valor de inércia, 52,9 vezes 10 na menos 6, esse valor. Eu vou multiplicar pelo T, o T que é então a largura da aba, que foi extraído também da tabela, 7,87 milímetros, em metros fica 0,00787 metros. Então, o cálculo de toda essa expressão me fornece um valor de 96,5 megapascal para a tensão de cisalhamento. Então, agora, eu tenho uma tensão de cisalhamento no ponto B e tenho uma tensão normal no ponto B. Tensão de 103 normal, tensão de cisalhamento 96,5, nesse ponto B da seção. Então, agora, determino a tensão principal para mim saber, então, qual o valor da tensão máxima que atua no ponto B. Então, a tensão normal máxima, ela vai ser igual quando eu tenho apenas uma tensão normal atuando no ponto, né? Vai ser 1/2 de sigma B mais o R. O R é a expressão aqui da raiz quadrada, né? Que é 1/2 de sigma B ao quadrado mais a tensão de cisalhamento tal B ao quadrado. Fazendo a substituição de valores, eu tenho aqui tensão normal 103 dividido por 2, mais a raiz quadrada de 103 dividido por 2 ao quadrado, mais o cisalhamento 96,5 também ao quadrado. E o cálculo de toda essa expressão me fornece a tensão normal máxima de 160,9. Então, essa é a tensão normal máxima no ponto B. Então, agora fazendo a comparação com a condição de projeto, então, qual a condição de projeto? É que as tensões normais máximas
atuantes nessa seção AA não poderiam ser superiores a 150, teriam que ser iguais ou menores. Essa é a condição de projeto. Então, como eu encontrei no ponto B, através da combinação de tensões, um valor de 160, então essa especificação de projeto de 150, como a tensão máxima, ela não é menor, né? Então a condição não é satisfeita. Então a condição não é satisfeita, né? Indica que o meu carregamento não é condizente com as características da minha viga. Então, resolvido, né, a questão do problema resolvido 8.1.